Estou aqui nessa residência para fazer a investigação de alguns elementos estruturais em concreto armado, mas eu encontrei algumas manifestações patológicas que eu tenho absoluta certeza que você já encontrou por aí. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo no nosso canal Estruturas e BIM. Se você não me conhece, prazer, sou o engenheiro Pedro. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas manifestações patológicas que eu encontrei aqui nessa residência, onde o proprietário autorizou fazer as gravações, mostrar as manifestações, possíveis causas, como fazer a prevenção e também o tratamento dessas manifestações. Não sei se você reparou, mas logo acima nós já temos uma manifestação patológica, que é a questão do cobrimento. Aqui não teve o respeito com o cobrimento dessa estrutura em concreto armado. E o que isso ocorre? Corrosão da armadura, porque ela está exposta e ao longo do tempo tem uma série de problemas. Eu vou te mostrar com muito mais detalhes nesse vídeo. Mas antes eu te faço um convite, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, que vem muita coisa por aí. Então vamos lá para a nossa investigação. Durante a vistoria, eu encontrei 3 manifestações patológicas diferentes e eu vou te mostrar aqui. A primeira manifestação patológica é em uma viga na parte externa da residência, aonde nós podemos identificar que essa viga ela não está com as devidas proteções, principalmente na parte superior. Um dos problemas principais que eu encontrei nessa viga aqui foi a falta da proteção, principalmente na parte superior. Aqui, para fazer o combate dessa situação, nós poderíamos utilizar algum tipo de rufo, já que nós temos sol ou chuva, isso pode interferir e também gerar o agravamento dessa estrutura. Outro fato que eu pude levantar aqui foi a questão da armadura exposta. Provavelmente não teve projeto e acompanhamento na execução desse serviço e isso afetou a questão da qualidade, já que nós não temos um cobrimento adequado. Ou a pessoa que executou o serviço não sabia sobre o cobrimento ou não quis executá-lo. Se você observar aqui um simples toque, nós temos que essa estrutura está frágil. Lembrando que eu estou te mostrando um pequeno trecho do trabalho que foi realizado aqui, já que nós temos várias etapas que nós devemos investigar antes de fazer uma conclusão final. Aqui na tela do meu computador eu vou te mostrar alguns itens quando nós trabalhamos com a engenharia diagnóstica. Por ser trabalho com a patologia e nós vamos trabalhar com as manifestações patológicas. Isso pode parecer grandes termos técnicos para você, mas eu vou te explicar de forma descomplicada, de forma leve, para você compreender, já que o objetivo do vídeo não é trabalhar diretamente com os termos técnicos e com profundidade nesse tema. O primeiro passo que você precisa compreender é que a engenharia diagnóstica, a patologia, ela pode ser assimilada de forma análoga lá com a biologia do ensino médio. Quando você tinha a biologia, você estudava alguns reinos, correto? A engenharia diagnóstica é a mesma coisa. Nós temos a patologia e a patologia ela vai estudar algumas manifestações patológicas. Aqui na tela do meu computador eu separei em passos o que nós precisamos fazer em campo, ou seja, as análises que nós precisamos levantar. Olha que bacana, alguns termos que eu vou utilizar aqui pode ser comparado com a medicina. Por exemplo, o primeiro deles, o diagnóstico. Eu fui no local, investiguei e nós temos a armadura exposta. Qual que é o diagnóstico? Qual que é a causa que está gerando essa armadura exposta? Então, no diagnóstico, nós temos que levantar a possível causa do problema. Nesse caso aqui, como nós temos a exposição da armadura da viga, uma das principais causas foi a falta do cobrimento. Isso é uma das possíveis causas que está gerando o agravamento dessa viga. Já o próximo passo é a questão do prognóstico. Se essa viga continuar dessa forma, o que pode gerar? O que pode acontecer ao longo prazo? Analisando a situação dessa viga lá na frente, isso pode gerar a questão do colapso dessa estrutura, já que ela está bastante frágil, e também nós temos a questão da baixa resistência desses materiais. Já o próximo item aqui que nós temos é a questão da prescrição. Você tem algum palpite? O que pode ser a prescrição? Lembra lá do consultório uma vez que você foi no médico. O que é a prescrição? Ele vai te prescrever. Aqui seria a questão do remédio. O que nós podemos fazer para corrigir essas questões desses efeitos? A primeira coisa que nós devemos fazer aqui é verificar a questão da estrutura. Se nós vamos precisar de reparos locais ou de reparos globais, ou seja, no total da estrutura. Mas eu vou ressaltar um método que nós poderíamos utilizar aqui, método de avaliação visual da alteração do pH do concreto de cobrimento. O que seria isso, Pedro? Que nome complexo, nunca ouvi falar na minha vida. Vamos considerar que nós temos uma estrutura igual a essa que eu te mostrei com a armadura exposta. Existe uma substância que nós podemos aplicar nesse local, onde nós vamos avaliar a questão do pH dessa estrutura de concreto armado. E o nome dessa substância é fenolftalina, onde nós fazemos a aplicação dessa substância nessa região, onde nós queremos avaliar, e ali nós podemos ver se houve ou não alteração na coloração nessa região. Igual essa foto que eu estou passando aqui na tela para você. Esse aqui foi o uso da fenolftalina
nessa região de concreto, aonde nós conseguimos avaliar se houve ou não alteração no pH dessa estrutura. Esse não é o foco do vídeo de hoje, que eu precisaria de alguns minutos para te explicar outros conceitos que envolvem esse método. Mas é bom que você já tenha esse conhecimento, ter essa noção que existem meios de avaliação. Voltando no nosso assunto principal, nós fomos no local, nós fizemos o diagnóstico, prognóstico e a prescrição. A próxima etapa é a questão da terapia. Fazer o tratamento e correção dessa estrutura, que seria um modo de intervenção de solucionar esse problema. Aqui, um dos aspectos que nós poderíamos levantar é se houve ou não redução na seção bruta desse aço. E posteriormente, nós faremos a recuperação dessa estrutura. O que seria essa recuperação dessa estrutura? Está passando um passo a passo simples aqui para você compreender como que nós podemos fazer a recuperação. Aqui na primeira etapa, levando em consideração que nós temos uma pequena região com a armadura exposta, nós faremos a questão do recorte do concreto em volta dessa armadura exposta, levando em consideração que não houve qualquer tipo de alteração na seção desse aço, onde nós iríamos retirar esse concreto e deixar apenas a armadura exposta. Já na segunda etapa, você retirou esse concreto, é hora de fazer a limpeza. Isso é muito importante. Fazer a limpeza no local. Já na quarta e quinta etapa, nós poderíamos utilizar algum produto para evitar esse tipo de corrosão na estrutura. Eu aconselho que você utilize produtos à base de zinco. Já na sexta e sétima etapa, nós iremos recobrir essa região que nós retiramos aquele concreto lá nas primeiras etapas. Nós iríamos recobrir após fazer o tratamento nessa região. Lembrando que em caso de elementos estruturais, principalmente robusto, onde nós temos um peso muito elevado, nós precisamos fazer o escoramento. Isso tudo que eu te falei é de forma bem simples, bem fácil para você compreender. Existem várias etapas que nós devemos seguir para fazer um trabalho de qualidade, que a engenharia diagnóstica nós não trabalhamos com achismo. Já para finalizar essa questão, nós temos a profilaxia. O que seria a profilaxia? A profilaxia seria medidas preventivas para evitar manifestações patológicas desse gênero. Aqui nós poderíamos recomendar fazer a vistoria de toda a edificação em ciclos, recomendar a utilização de calhes e rufos. A questão também da manutenção preventiva. É muito importante você fazer essas recomendações no seu laudo na hora que você for levantar as conclusões. Então essas são as principais etapas que nós temos aqui. Já a próxima manifestação patológica que eu encontrei nessa residência foi a ausência da verga. Presta atenção, isso eu já te falei várias vezes aqui no Instagram. Se você não me segue, @estruturasibim. Vamos fazer a mesma dinâmica que nós fizemos no anterior. O diagnóstico, qual é a principal causa dessas fissuras acima da porta. Aqui no caso seria a ausência da verga. O prognóstico de evolução dessa estrutura. O que isso pode levar a essa estrutura? Isso pode gerar quadros maiores de fissuração nessa região e também atingir alguns elementos estruturais se essa fissura continuar crescendo. Além disso, cá entre nós, isso causa um grande desconforto estético nessa residência e também naqueles moradores. Mas como que eu faço o combate desse tipo de situação? Aí nós vamos entrar na questão da prescrição. Nós precisamos fazer a colocação dessa verga nessa região. E existem vários meios que você pode fazer a colocação dessa verga. Você abre uma pequena região, lembrando que o escoramento é essencial nesse tipo de serviço. Mas aqui, o que eu vou te recomendar é você fazer a remoção da porta, o maior cuidado possível, fazer o escoramento, fazer a colocação dessa verga e depois fazer novamente o assentamento dessa porta. Lembrando que você vai precisar depois de um acabamento, questão de pintura, questão de reboco, nessa abertura e também na região da porta, onde você fez a remoção. Já a profilaxia que nós podemos indicar aqui para evitar esse tipo de manifestação patológica é fazer a vistoria em toda a edificação, saber se existe ou não outras esquadrias com o mesmo problema. Lembrando que nós temos um vídeo onde nós explicamos passo a passo de como que pode ser feito o dimensionamento da verga e também da contraverga conforme a norma. Eu vou deixar passando aqui em cima para você, mas calma, não saia ainda do vídeo que tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Outra recomendação para profilaxia seria orientar os moradores para não ficar batendo as portas, as janelas, que isso pode causar algum tipo de abalo na estrutura e também fazer um quadro de manutenção preventiva. E como bônus eu vou te dar uma dica que você pode utilizar nas suas investigações. Existe uma tabela onde você pode diferenciar fissuras, trincas, rachaduras, que é a tabela do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia. Fissuras, a tabela do IBAP vai dizer que são aberturas até 0,5 milímetros. Lembre-se dessa unidade. Milímetros. Já as trincas, ela é um pouco maior que as fissuras. Ela vai estar no intervalo de 0,5 a 1 milímetro. E as rachaduras de 1,5 a 5 milímetros. Existem alguns mecanismos que você pode utilizar aqui para fazer a medida dessas aberturas, principalmente a questão do fissurômetro, que é uma régua graduada para você medir esse tipo de manifestação, esse tipo de abertura. Igual esse aqui que está passando aqui na tela para você. Já esse próximo caso,
presta muita atenção que muitas pessoas vão se identificar, que é a questão da umidade da parede. Quem nunca teve problema com umidade na parede? Isso é um terror para qualquer morador, você ter umidade na parede, você ver aquela situação e você não sabe como contornar isso. Então vamos ver aqui. Se você observar aqui nesse vídeo, nós temos uma região muito porosa desses materiais e também soltando seus componentes, cimento e areia. Então vamos para o quadro que nós utilizamos nas outras manifestações patológicas. Qual que seria o diagnóstico dessa causa aqui? Seria a falta de impermeabilização nessa área. Caso essa manifestação patológica ela continue, nós podemos ter um quadro de evolução muito maior, onde essa umidade ela pode afetar outras áreas e, por consequência, ela pode chegar até a alvenaria, já que nós temos esse esfarelamento dessa argamassa. Imagine deixar que essa umidade chegue na alvenaria, isso pode gerar depois grandes problemas para você solucionar. Então, sempre quando iniciando esse tipo de problema, já é bom fazer a correção para não ter esses problemas futuros. E qual que seria a prescrição ou remédio para esse tipo de situação? Aqui nós poderíamos fazer a remoção da argamassa nesses locais afetados, fazer a limpeza desses locais e fazer a recuperação nessas partes onde foram afetadas. Você fez a limpeza, é hora de fazer a impermeabilização dessas regiões. E como que você pode fazer isso? Aí nós vamos entrar na terapia, que é a correção dessa manifestação patológica. Você vai seguir os mesmos passos que eu te falei lá atrás. Você vai fazer a remoção desse material, vai fazer a limpeza e você vai utilizar uma argamassa com aditivo impermeabilizante, onde vai possibilitar que a edificação, respire, e ela respirando você vai ter uma maior conservação dessas áreas. Aqui os meios preventivos, a profilaxia que nós podemos indicar é fazer uma avaliação no interior e no exterior dessa edificação, aonde você vai poder levantar quais são os pontos aonde está surgindo essas umidades. Aqui no nosso caso, essa umidade que eu te mostrei, ela está surgindo na parede externa, aquela que faz o contorno da edificação. Outro item que nós podemos identificar é se existem as pingadeiras nas janelas e também a questão da drenagem desse terreno para saber qual que é o caminho da água da chuva, para saber se não está batendo nas paredes. Fazendo esse mapeamento da drenagem nesse terreno, nós evitamos que esse tipo de manifestação patológica se repita. E um item muito importante que nós podemos observar aqui é a baixa qualidade dos materiais. Se você tem um traço da sua argamassa com muita água, provavelmente você vai ter uma argamassa fraca. Sendo fraca, ela não vai ter resistência. Eu entrei de forma muito sucinta nesses assuntos para você poder compreender, para você iniciar a sua jornada, para você conseguir solucionar esses problemas. Eu espero que eu tenha conseguido te mostrar que a engenharia diagnóstica é algo sério, que você deve contratar um profissional para poder te orientar, para você não correr mais os mesmos riscos de você ter prejuízo na sua obra ou na sua edificação. Lembrando que existem outros meios que nós podemos fazer essas análises e também nas questões das intervenções. Então, na engenharia diagnóstica, nós temos múltiplas soluções. Acredito que eu tenha contribuído para o seu conhecimento e para a sua formação. Então eu te faço o convite, deixe um comentário aqui de uma manifestação patológica, possível diagnóstico, prognóstico, terapia. Eu tenho imenso prazer em poder ler e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos. E eu te vejo no próximo vídeo e um forte abraço!